O que até então era uma suspeita sobre as movimentações atípicas na Bolsa de Valores no dia 9 de julho, quando Donald Trump anunciou o tarifaço de 50% a produtos brasileiros, agora foi confirmado. Alguém ganhou muito dinheiro com isso, e não foi qualquer pessoa. Gente, você não vai acreditar no que eu vou contar aqui pra vocês, mas é a verdade. Naquele dia 9, em que o Trump anuncia as tarifas aqui no Brasil, muita gente ganhou dinheiro, corretoras, bancos, comprando dólar no mercado futuro. O dólar estava em 5,44, claro, depois do anúncio do Trump, que era previsível, foi para 5,60. Teve gente que tinha informação privilegiada. Eu quero dizer aqui para vocês, você vai tomar um susto, é um escândalo internacional, o que eu estou falando aqui. Você sabe quem mais lucrou nessas operações atípicas de compra de dólar no futuro? Uma corretora chamada BGC Liquidez. Fez 3 operações aqui, tem os horários das operações, de mais de 3 bi. Sabe quem é o dono dessa BGC Liquidez aqui no Brasil? Howard Lutnick. Quem é Howard Lutnick? É o secretário de comércio do Trump, o responsável pelo anúncio das tarifas, ganhando dinheiro. A denúncia foi veiculada no jornal ICL e destacou que em 75 minutos, mais de 6 bilhões de reais foram negociados na Bolsa antes do tarifaço. Esse governo Trump, me parece que funciona nessa coisa das tarifas, isso não aconteceu só no Brasil. Como uma organização criminosa, isso é crime no mundo inteiro. Usar informações privilegiadas. Mas tem mais. Tem o BTG Pactual. O BTG Pactual, que vocês sabem aqui, 2,7 bilhões comprados a 11,38. Tudo atípico, um volume impressionante de recursos. E temos o nome de todo mundo aqui, hoje foi divulgado aqui pelo ICL. Está aqui o horário de cada operação, corrupção braba, gente. Para entender esse caso, vamos voltar um pouco no tempo. Na manhã do dia 9 de julho, o mercado de contratos futuros de dólar registrou um movimento atípico. Em apenas 75 minutos, entre 11h30 e 12h45, foram realizadas 9 operações que somaram mais de 6,6 bilhões de reais. O pico foi às 11h38, quando o BTG Pactual intermediou quase 10 mil contratos, o equivalente a 2,7 bilhões de reais. Essas transações gigantescas aconteceram antes de um anúncio que mexeria com a economia, o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil, feito pelo presidente Donald Trump às 16 horas e 17 minutos do mesmo dia. Ou seja, grandes apostas no dólar foram feitas justamente antes de uma notícia bombástica que fez o valor da moeda disparar. Para a Advocacia Geral da União, a movimentação levanta uma questão grave. Será que alguém já sabia da decisão antes do anúncio oficial? Para se ter ideia do tamanho da suspeita, normalmente os contratos futuros de dólar são negociados em volumes bem menores, como 5, 10, até 20 contratos. Operações com 1.000 contratos já chamam a atenção. Acima de 4.000 é raríssimo. E nesse dia, várias ultrapassaram essa marca com folga. Além do BTG Pactual, as corretoras BGC Liquidez, Renascença, Tulete Prebon e XP Investimentos também aparecem com negociações bilionárias. Somando todos os picos do dia, foram 9,9 bilhões em negociações concentradas, cerca de 14% do volume total daquele dia, que chegou a 70 bilhões. E tudo isso, curiosamente, em uma terça-feira considerada de baixa liquidez. Grandes corretoras podem sim movimentar volumes altos em nome de clientes institucionais, mas neste caso, o que chama a atenção é o padrão e o timing. Uma sequência de ordens concentradas envolvendo os mesmos participantes dos dois lados da operação, feita poucas horas antes de um anúncio com forte impacto no câmbio. O Supremo Tribunal Federal quer saber agora se essas movimentações foram apenas apostas arriscadas ou se havia alguém jogando com cartas marcadas. Lindbergh já havia denunciado a suspeita em suas redes sociais após o caso ser revelado na imprensa pela primeira vez. Olha, nesse episódio da ameaça do Trump em relação às tarifas aqui no Brasil, teve de tudo. A gente sabe que tem uma chantagem contra o Brasil, traição nacional da família Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro, só que agora surge o tema da corrupção, do uso de informações privilegiadas, inside informations, para ganhar muito dinheiro no mercado de câmbio, apostando contra o real e pela valorização do dólar. O que houve, pode perguntar você? Houve uma movimentação atípica de 3 a 4 bi de dólares. No dia daquele anúncio do Trump, às 1h30 da tarde, houve essa compra, ou seja, estava apostando contra o real e comprando uma posição mais valorizada em relação ao dólar. Você vai me perguntar o que aconteceu. Pois bem, uma situação completamente atípica, com vários depoimentos de pessoas do mercado. 1h30 da tarde, daquele dia que Trump anuncia as tarifas, houve uma compra de algo entre 3 e 4 bilhões de dólares, apostando na desvalorização do real e na valorização do dólar. O que acontece daí? Às 16h17 em ponto, o Trump faz seu anúncio. Coloca lá aquele post na rede social sobre as tarifas. 2 minutos depois, 16h19, aqueles 3 a 4 bi que foram comprados a 1h30 da tarde, é vendido. É vendido. Ou seja, eles compraram a 5,46, como o dólar se valorizou, vendeu 2 minutos depois do anúncio a 5,60. Nós estamos falando de muito dinheiro. Segundo investidores no mercado financeiro, pode ter havido aí um lucro entre 25% e 50%. A informação que chega aqui para mim, nos bastidores, inclusive de gente do mercado, é que teve a participação direta do Eduardo Bolsonaro e de Paulo Figueiredo. Esse que é o comparsa dele, que é foragido, que ficam tramando contra o Brasil dia a dia. Eles sabiam da informação antes. Eles sabiam que ia ter aquele anúncio feito pelo Trump naquele dia, naquela hora. É claro que cabe a mim provar. A gente vai ter que provar isso. Mas eu acho que com esse requerimento do Banco Central, o que eu quero são os nomes. Quais corretoras? Quais bancos? Tem gente aqui do Brasil que participou dessa operação? Ou só foram estrangeiros? Se a gente fizer isso, a gente vai descobrir quem se aproveitou daquilo, de uma informação privilegiada para ganhar dinheiro,
às custas do povo brasileiro. E tem mais. O ministro da AGU, Messias, acaba de entrar com a notícia de fato, para que seja incorporado isso no inquérito 4995. É aquele que investiga Eduardo Bolsonaro, é aquele que é relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, para que isso seja investigado. Tudo leva a crer que nesse caso das tarifas, além dos crimes de traição nacional, atentado contra a soberania nacional, obstrução de justiça, porque eles só pensam em paralisar o julgamento do Bolsonaro, tem corrupção e corrupção das feias. Com os elementos de agora, no X, o líder do PT na Câmara escreveu, abre aspas, a participação de Eduardo Bolsonaro e de seu aliado Paulo Figueiredo, neto do último ditador da ditadura militar brasileira, aprofunda ainda mais o escândalo. Ambos atuaram abertamente nos Estados Unidos, defendendo as sanções contra o Brasil, articulando junto a setores do governo Trump e pressionando por medidas que prejudicam diretamente a economia e a imagem internacional do país. Em vez de defender os interesses nacionais, Eduardo e Figueiredo agiram como lobistas contra a própria pátria, revelando um alinhamento vergonhoso com forças estrangeiras hostis e transformando o golpismo em estratégia de desestabilização econômica e ganho político pessoal. Ele continuou dizendo que, diante da gravidade dos fatos, parlamentares devem anunciar no retorno do recesso uma comissão parlamentar mista de inquérito para apurar a origem das operações financeiras realizadas às vésperas das sanções, a fim de identificar eventuais crimes financeiros e de traição à pátria. Ele também disse que o objetivo será expor os vínculos entre operadores do mercado e agentes políticos ligados ao bolsonarismo e à extrema-direita internacional. É escandaloso, a gente quer saber as conexões aqui no Brasil. E parece esse o jeito da extrema-direita atuar. Eu quero saber o papel da família Bolsonaro nisso aqui. Teve alguma relação com corretoras brasileiras? Tanto é que o ministro da AGU, Messias, pediu para o ministro Alexandre de Moraes colocar esse ponto específico dessas operações atípicas naquele inquérito 4595, que investiga Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, por todos esses crimes de obstrução de justiça, inclusive envolvendo uma potência estrangeira. É o esgoto do Trump e da família Bolsonaro.